Boa tarde e bem-vindos a mais uma conversa em movimento pelas ruas da cidade da Amadora. Conversas em movimento que estamos a ter com todos os candidatos às eleições autárquicas que se realizam no próximo dia 26 de setembro. A nossa convidada de hoje para este nosso passeio é Delinda Marta, candidata pelo Bloco de Esquerda. Olá, Delinda. Olá. Boa tarde, bem-vinda a este passeio pelas ruas da cidade, onde vamos conhecer um pouco mais aquelas que são as suas ideias e os seus projetos para a cidade. Boa tarde a todos e a todas. Eu começo por agradecer este convite da TV Amadora. Acho que a democracia se constrói assim, ouvindo quem se propõe e ouvindo as propostas que se apresentam. Eu sou candidata novamente há 4 anos, fui eleita pela primeira vez vereadora pelo Bloco de Esquerda, um programa que tentei respeitar, mas que trouxe alguma diferença à cidade. Eu posso orgulhar, enquanto vereadora, de ter conseguido aprovar em Câmara 4 propostas por unanimidade, desde o bem-estar animal até à questão do estacionamento para pessoas com deficiência, às questões da automatização da tarifa social da água e, mais recentemente, a considerar que no dia 17 de maio a bandeira LGBT arco-íris esteja hasteada nos passos do Conselho. E pronto, é porque tenho a ideia de que somos um partido que pode trazer diferença ao trabalho, vimos outra vez candidatar. Certamente vamos ter a oportunidade de falar de muitas ideias e de muitos projetos, mas colocava-lhe a primeira questão, que é: qual é a sua principal prioridade para os próximos 4 anos? A minha principal prioridade é a habitação, inequivocamente a habitação. Penso que a cidade tem uma crise muito grande habitacional, e não vou falar apenas e só da habitação social, porque quando se fala de habitação pública, restringe-se muito a ideia à habitação social. Nós hoje temos casais jovens, cada vez mais os salários não são elevados, portanto são salários baixos, e as profissões são precárias e, portanto, também temos que responder a esses casais jovens que, apesar de terem emprego, não são ricos e não têm a habitação. É um primeiro direito. Também aos idosos. Temos na cidade uma cidade com muita gente na faixa etária mais elevada e, portanto, a habitação é para nós o ponto central. Pensamos que a Amadora já traz este problema de há vários anos, tem feito um trabalho grande no fim das habitações precárias, mas ainda há muito por fazer e por isso nós estamos aqui com essa prioridade. Temos outras prioridades, a mobilidade. Já lá chegamos. Vamos continuar aqui neste tema. E quando falam da dificuldade dos casais jovens em terem casa na Amadora, o que é que a Câmara, enquanto Câmara, pode fazer para os ajudar? Pode fazer habitação de construção municipal a preços que sejam de acordo com os rendimentos das pessoas. Nós temos aí a bazuca que vem aí e achamos que deve ser, primeiramente, uma das prioridades deve ser exatamente para responder a essa questão. Pensamos que há espaço, há ainda muitas também respostas que poderiam ser dadas, por exemplo, na reabilitação de imóveis privados, a ver a Câmara fazer, e enquanto as rendas que tivessem a receber fossem para pagar a reabilitação desses imóveis, mas a preços acessíveis, porque pensamos que este modelo de habitação pública, repare, o país tem apenas 2% de habitação pública e nós vamos para a Europa fora e a Europa passa para os 15%, 20%, e portanto nós temos que dar este salto. Ainda por cima, porque o nosso tecido laboral é um tecido com as condições que eu acabei de referir há bocado. E, portanto, pensamos que ao nível do município há muitas propostas que podem ser encontradas, têm sido, eu não sou uma candidata que diz que não foi feito nada, foi feita alguma coisa, se calhar podia ser feito mais e melhor, mas pensamos que esta aposta tem que ser ganha nos próximos 4 anos, inequivocamente. Portanto, 2 vertentes: habitação social e apoio à habitação à reabilitação de imóveis. Nós tivemos o ano... Não, atenção que eu não disse habitação social, eu disse habitação municipal. Sim. Porque há muito a ideia que a habitação social é só para as pessoas de baixos rendimentos, para as pessoas
têm capacidades económicas. É verdade que também é preciso responder a essas pessoas, mas temos que ir mais longe, porque há outras pessoas, como aquelas que eu acabei de referir, que também terão que ter uma resposta a nível habitacional e que hoje têm muita dificuldade, porque na Amadora o arrendamento é muito elevado e não corresponde à maioria dos salários que as pessoas oferem. E, portanto, é essa a urgência. Para mim, é a primeira urgência. E nós vimos agora na pandemia quão importante é a habitação e a resposta habitacional. E precisamente por falar em pandemia, nós tivemos o ano de 2020 aqui que todos nós conhecemos, estamos a ter o 2021 que também conhecemos, e estes 2 anos, vamos chamar já estes 2 anos, vieram-nos permitir ver muitas coisas, nomeadamente aquela que está a falar, da habitação, mas não só, também a parte económica e empresarial, mas o que esteve em maior destaque foi a saúde. Como é que viu as fragilidades e a força que foi revelada também do sistema de saúde atual? No geral, na Amadora em particular. Nós, Bloco de Esquerda, fomos sempre uma força política que se bateu muito pelo Serviço Nacional de Saúde, e se lembrar a Lei de Bases de Saúde atualmente aprovada, foi muito proposta e incentivo do Bloco de Esquerda. Pensamos que é a resposta a todos que pode, numa sociedade democrática, tal como a gente a pensa, que deve existir. E vimos a importância de termos um Sistema Nacional de Saúde agora na pandemia, enquanto alguns privados fecharam as portas e não quiseram atender situações de gravidade, foi no Sistema Nacional de Saúde que foram encontradas essas portas. Mas também vimos que o desinvestimento feito durante vários anos, por sucessivos governos, não vamos agora aqui elencá-los, levou a que algumas das respostas poderiam não ter mesmo acontecido. Aconteceram por esforço muito grande da capacidade profissional que felizmente nós temos bons profissionais na área da saúde, por um esforço muito grande por parte das autarquias. Eu acompanhei em reunião de Câmara, portanto, o esforço de dotações orçamentais modificadas que foram feitas para responder às necessidades que naquele momento se colocavam e, portanto, penso que ficou muito claro para a democracia e para o país a importância de um Serviço Nacional de Saúde que teremos que continuar e que teremos que melhorar para estarmos devidamente equipados para o futuro. Nós, na Amadora, temos um problema muito grave que urge responder, que é a questão dos médicos de família. Já lá chegamos, mas Okay. Estava a falar de coisas que foram feitas, mas depois não se sabe que essas coisas foram feitas. Nós temos um problema de comunicação para a população. Eu penso que não, eu penso que houve um cuidado, e aqui eu tenho muitas diferenças do PS, mas há coisas em que nos encontramos. E eu penso que a resposta foi sendo dada à medida que ela foi necessária. Fazer campanha à volta dessa resposta que ia sendo dada num momento tão doloroso para as pessoas, acho que foi uma boa estratégia não ser feito e usado como imagem, como... Agora, de facto, eu própria em Câmara fiz propostas ao nível da divulgação dos cuidados que estavam a ser tidos, ao nível dos centros de testagem, ao nível da divulgação melhor até dos sítios onde se poderiam ir fazer as vacinas. Isto foi trabalho de conjunto. Eu tenho alguma dificuldade nesse campo de me distanciar daquilo que foi feito. Mas estava a falar da necessidade de médicos de família. Médicos de família, sim, nós temos... Eu, por exemplo, sou uma das milhares de municípios que não têm médico de família neste momento. E eu penso que isso vimos também na pandemia a importância do acompanhamento regular de saúde, porque percebemos, facilmente se percebe, que quem está mais vulnerável ao nível de saúde foi quem teve situações mais graves ou até, teve outras situações mais, de tristeza. Mas o que pode fazer a Câmara para ajudar a fixar ou ter médicos de família e mais médicos no município? Eu penso que a Câmara já tem feito alguma coisa, tem feito algumas campanhas de reuniões, de quando vêm cá fazer estágios médicos, mas eu acho que é preciso ir mais longe. Eu penso que a nível, por exemplo, de apoios à habitação,
é muito difícil ficar na Amadora porque a habitação é caríssima e eles têm um apoio para se aguentar o preço que a habitação aqui tem, ou até outro tipo de incentivos ao nível da carreira, ao nível da sua própria vida pessoal, mas temos que encontrar aqui, e isto tem que ser uma discussão política feita entre todos, temos que encontrar formas de resolver esta lacuna, porque há um investimento a ser feito nos centros de saúde e, portanto, esse investimento tem que corresponder a resposta em médicos. E temos aí numa altura em que no país se iam fechando centros de saúde, na Amadora abria e remodelava centros de saúde. Não têm profissionais em número suficiente e, portanto, essa resposta tem que acontecer. Nós estamos aqui a passar ao lado da linha de Sintra. Sim. Vamos começar a nossa viagem para o centro da Amadora, para a Estação da Amadora, vou para o Fundo Guimarães, e isto leva-nos aqui a questionar agora a localização e a posição geográfica da Amadora, as acessibilidades que a Amadora tem. É muito fácil sair da Amadora, sim, é muito fácil vir para a Amadora, seja de que forma for, é muito complicado andar na Amadora. É, sim, senhora, sem dúvida. Sobretudo circular entre freguesias na Amadora. A mobilidade interna, lá está. Neste mandato tivemos um salto que foi a questão do passo único. Eu penso que quem não reconhecer a bondade dessa medida não está a ser sério, mas é preciso corresponder a essa medida resposta em transportes. Eu peço desculpa, mas o passo, a tarifa única do passo é realmente um salto muito importante. É. Mas termos o passo no bolso por si só não resolve nada. Exatamente, eu estou de acordo. Por isso acho que as frequências têm que aumentar. Ninguém pode, eu acho que é inadmissível nos dias de hoje uma pessoa estar na paragem de autocarro 1 hora e meia à espera, sobretudo em horas da noite, por exemplo. Nós temos imensa gente que trabalha por turnos e que fica muitas horas à espera do transporte que tarda e que muitas das vezes tarda em vir e às vezes até nem vem. E, portanto, essa questão tem que ser abordada, tem que ser pensada. Outra questão é termos freguesias como a da Beja ou Alfragide, que para chegarem ao centro da cidade têm que apanhar 3 transportes, levam quase 1 hora e tal, 2 horas. Portanto, é um problema que temos na cidade. Tem que haver transporte público que resolva esta ligação dentro da cidade e que torne perto aquilo que hoje está muito longe. Eu estou a pensar, por exemplo... E que efetivamente é perto. E que efetivamente é perto. Exatamente, estamos a falar de distâncias de carro, são 10, 15 minutos de tanto. E de transporte público tem que se mudar várias vezes, para além do incómodo de se mudar várias vezes, tem que se esperar imenso tempo e, portanto, não pode ser. Temos que resolver esta questão. Para além da questão das alterações climáticas, porque um bom transporte público, uma boa rede de transporte público que responda às necessidades dos munícipes, vai, de pouco em pouco, diluindo a necessidade de carro e vai descarbonizando a cidade da utilização já pego novamente da viatura. Disso que está a dizer, mas antes posso pedir uma questão. Acha que a empresa que está a ser trabalhada na área metropolitana de Lisboa pode contribuir para resolver estes problemas? Pode. Eu penso que a resposta tem sido encontrada ao nível da área metropolitana por entreacordo dos 18 municípios. É a resposta que, na nossa ótica Bloco de Esquerda, corresponde, porque há aqui movimentos pendulares, não faz sentido na nossa cabeça que a Amadora estivesse a trabalhar um movimento pendular que cruza com Sintra e que depois poderá cruzar com outros concelhos. Portanto, faz todo o sentido. Nós achamos que a Carris, que é certamente a empresa que se fala que irá fazer toda esta resposta, tem competência para, em Lisboa tem estado a melhorar substancialmente as redes internas e, portanto, poderá ajudar-nos a encontrar aqui no município também essa resposta. Para além de que nós ainda temos aqui no nosso caderno de encargos uma proposta ainda mais audaciosa. Nós até pensamos que, de forma faseada, poderão ser essas ligações internas, poderão ser gratuitas, de forma a tornarem-se gratuitas de forma faseada. Como? Nós pensamos primeiro nos desempregados, que têm que ir à procura de emprego, que têm que ir ao centro de emprego com regularidade e que o transporte pode representar um custo que eles não têm como computar. E, portanto, temos os desempregados nessa linha primeira.
E depois a seguir temos os jovens estudantes até aos 18 anos, que hoje são participadas algumas dessas deslocações ou pelos pais ou pelo município, e que poderão ser incorporados nessa rede de forma gratuita e, finalmente, os idosos, com certeza, os séniores. Falou há pouco, eu vou voltar só um pouco atrás, no ambiente e no tirar carros, não por essas palavras, no tirar carros da cidade, há também a mobilidade elétrica. Sim. A Amadora tem uma resposta para a mobilidade elétrica que é, eu diria, não podemos dizer que é inexistente, mas é quase. É quase. Sim, e essa aposta tem que ser feita inequivocamente. Já há propostas de várias localizações onde serão instaladas, portanto, formas de carregar os carros elétricos, mas, de facto, isso é uma lacuna grave num tempo em que as alterações climáticas devem ser uma prioridade em qualquer escolha que se faça em termos políticos. Tem toda a razão. Falou há pouco, e agora vou misturar aqui duas partes da nossa conversa, quando falou na habitação e falou também no trabalho precário, falou na necessidade dos jovens de terem estabilidade e terem habitação. O trabalho precário é, obviamente, uma preocupação de todos, penso eu. Sim. E a questão que eu coloco é, a Câmara, quando recorre a serviços de entidades externas, deveria ter como condição ou como atenção que essas empresas não recorressem a trabalho precário? Sim, porque parece-me, ficou claro para todos nós, quando foi do tempo do governo Passos Coelho para o governo que chamaram Geringonça, percebeu-se o quão importantes são os salários para a economia e, portanto, a cidade também ganha se os seus municípios tiverem salários dignos, empregos estáveis e com direitos. E, portanto, sim, na nossa ótica, nós até temos, de alguma forma, oposto a que aquele selo de qualidade que é entregue a algumas empresas da cidade não contemple essa situação. Acho que hoje faz todo o sentido para uma cidade desenvolvida, para uma cidade que se quer futuro, essa batalha ser ganha. Emprego estável, com direitos e com remunerações com dignidade. Não é balizar, como estão atualmente a maior parte dos empregadores a fazer, balizar a maior parte dos salários pelo salário mínimo. Não pode ser. Esta não é a resposta de futuro para que se quer para um país e para a nossa cidade, inequivocamente. A Amadora tem sido sempre, e nós sabemos que temos um enorme património histórico. Temos tido cuidado com o nosso património histórico? Eu acho que não. Temos tido muito pouco cuidado com o nosso património histórico. Eu tenho visto, temos escavações arqueológicas, poderiam ter um tratamento maior, uma divulgação maior. Temos os palácios dos Condes da Lausanne, que têm sido, por todas as forças políticas, quase na oposição, relembrado, e há vários mandatos. Eu já estou em trabalho autárquico há 16 anos. Fiz 2 mandatos da Assembleia de Freguesia, 2 mandatos da Assembleia Municipal, um de vereação. E em todos estes mandatos ouvi falar do Palácio das Condes da Lausanne, que ao longo deste tempo foi degradando, e quando chegar ao momento de ser recuperado, se calhar a maior parte da riqueza que ele queria já se perdeu no tempo e já se perdeu no abandono. Acho que esse esforço tem que ser feito. Eu estou-me a lembrar também ali do palácio, que agora não me veio o nome em frente aos bombeiros, também tem sido outra matéria de força das várias oposições, da nossa também, e que está entregue a um agente imobiliário para ser vendido e que não faz parte sequer do Palácio de Condes da Lausanne, ainda consta do orçamento, ainda consta de um plano. Este nem sequer faz parte. Estamos a perder. A cidade tem história. Eu lembro-me de ver aquela peça de teatro que foi feita, escrita pelo mestre Rui, ali Amadora e o Pedro dos Coelhos. Nós temos história, mas os nossos jovens não têm sequer essa percepção, porque
Se formos para essas ruas dizer onde essas coisas aconteceram, não está lá nada que lhes lembre essa história. E a Amadora tem que preservar. Temos uma boa casa de Gameiro, que é uma casa lindíssima, tem que ser mais divulgada, tem que acontecer, tem que ter uma outra projeção que não tem neste momento. Tem que haver uma aposta forte na cultura? Sim, na cultura tem que haver uma aposta muito forte. Nós achamos que até devia haver uma divisão, uma pessoa, um chefe, uma pessoa que tivesse a coordenação da área cultural, porque para coordenar tudo isto, porque esta cidade é uma cidade multicultural, mas não espelha, na maioria das vezes, a não ser ocasionalmente, todas as ações culturais que aqui vão acontecendo, desde a parte musical, até à parte da gastronomia, até ao artesanato. E tem que haver aqui um fio condutor que nos torne que a cidade é essa para nós, Bloco de Esquerda, a maior riqueza desta cidade, é exatamente esse património multicultural. E porque isso era de uma validade enorme, era uma riqueza enorme para a inclusão de pessoas que de alguma forma não se sentem pertença e que dessa forma poderiam começar a ganhar identidade maior, um maior vínculo, uma maior ligação, vão-se escudando à margem em bairros onde tipicamente fazem acontecer iniciativas, mas que depois não são transportadas para o centro da cidade. Mas é defensora de que a aposta cultural deve estar no centro da cidade, ou que ela deve estar espalhada pela cidade, mas haver uma forte comunicação de que as coisas acontecem. Porque o que acontece muitas vezes é que nós sabemos que aconteceu depois de acontecer. Exatamente. E até acontecem coisas muito interessantes nesta cidade. Mas como não há divulgação suficiente, nós só sabemos já depois das coisas terem sido. É verdade o que acabou de dizer. Portanto, temos que melhorar esse aspecto. Com todo o respeito pelo vereador Agostinho Marques, quem gosto muito de estimo, como pessoa e como... Mas há aqui este salto que a Câmara tem que dar. Divulgar, comunicar. Ação social. Ação social, pois eu acho... O que é que quer que eu lhe diga da ação social? Quais são os seus projetos, as suas ideias, aquilo que deve ser melhorado ou feito a nível de apoio a populações mais fragilizadas ou carenciadas? Eu, nesse campo, acho que a proximidade é fundamental para essa ação acontecer. Portanto, as freguesias serão a linha primeira, mas também há aqui outra componente que a Amadora tem e que também está a ter, não está a ser muito bem tratada, que são as associações. Eu acho que a cidade tem coletividades que o apoio ao movimento associativo, que tem um papel essencial na coesão da cidade e que não está a receber o devido reconhecimento, ou há aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem. Nós até propomos no nosso programa que, por exemplo, haja uma assembleia das associações da cidade para poderem ver, porque algumas delas já trabalham com muitas dificuldades, desde as económicas, não se modernizaram e, portanto, a Câmara também terá que ter aqui um papel de modernização destas associações, de perceber as suas dificuldades e dar-lhes alguma formação para que algum dos quadros que hoje acontecem se ultrapassem, porque o nosso associativismo está muito entregue a pessoas já de elevada idade e que trabalham por pura carolice, uma entrega pessoal que hoje os jovens já não conseguem ver e não querem ter. Esse é o espírito do ciclismo também? É o espírito, sim, mas porque é que os jovens não agarram? Temos que perceber porque é que os jovens não se animam neste espírito e não há muitas associações com uma direção jovem. Temos que perceber isso. Não somos nós que vamos dar a resposta, porque achamos que esta resposta tem que ser encontrada pelas próprias associações. É a falar, a ouvi-las, a trabalhar com elas que essas respostas vão sendo encontradas. Outra questão social que aqui nos parece relevante é de facto o cartão, que agora, e aí estamos próximos do Partido Socialista, que respondeu às famílias em tempo da pandemia, foi um projeto piloto e que, pela avaliação que nos foi dada, decorreu, estará em perspectiva de ser alargado em termos nacionais. Para nós, Bloco, acho que os valores deveriam ser repensados, se calhar caso a caso, mas que deveriam ser repensados.
está-se a pensar atualmente, se calhar, de acordo com aquilo que foi avaliado, numa redução. Para nós é preocupante isso, porque os valores do IAS já são muito baixos e, portanto, há que continuar e fazer o que está a melhorar. A Amadora é recorrentemente tema de notícias menos agradáveis. Enfim, penso também aí comprarmos um passo daqueles, um passo social com tarifa que nos permite andar por todo lado. Que, se olharmos para os números, não correspondem à realidade. A criminalidade tem baixado. Baixou substantivamente nos últimos anos. Eu sei que o ideal seria ir perto de zero ao zero, mas não corresponde a uma realidade na Amadora. Portanto, nós temos uma percepção, ou transmitimos uma percepção de insegurança que não corresponde à realidade e nem vou aqui entrar para perguntar que interesse é que podem estar por trás disto. Mas o que é que nós podemos fazer? Olha, nós, Bloco de Esquerda, sempre tivemos aí uma posição contra as soluções encontradas para a segurança na Amadora. Porque para nós, falar de segurança é falar de tudo. Nós já falámos da habitação, a habitação tem influência na segurança das pessoas. Falar de saúde, a saúde tem influência na segurança das pessoas. A mobilidade, quando uma pessoa está 2 horas à espera de um autocarro, noite fria e gelada, quando entra no autocarro não irá, se calhar, com a melhor dos ânimos para conversar com que seja com quem for, e a mínima coisa está posta em causa a segurança. Mas, para além disto, nós sempre nos opusemos às superesquadras, porque pensamos que, como resposta a uma cidade, porque pensamos que a intervenção da polícia, quando é em termos de detenção, terá que ser sempre uma resposta ao nível de muito pesada. E, portanto, não é essa a solução para o dia-a-dia de uma cidade. Para nós, a aposta teria que ser em esquadras de bairro, em policiamento de proximidade, em que as pessoas reconhecessem naquele agente uma pessoa que conhecem, com quem falam, e o agente pudesse fazer até um trabalho de pedagogia. Eu fui professora na Amadora há muitos anos, como sabe, e havia um projeto, e julgo que ainda há, que é a Escola Segura, que trabalhava muito bem neste âmbito. E penso que esse projeto entrava em choque depois com a outra resposta macro que era dada. Temos que encontrar aqui o equilíbrio e temos que encontrar esta resposta urgentemente. Agora, nós não subscrevemos esse discurso que na cidade somos todos uns bandidos. Os meus vizinhos, os meus alunos, o próprio jornalista que eu penso que vive aqui também, não somos bandidos. Não há aqui gente boa, há aqui gente má, a cidade tem problemas como todas as cidades têm, e acho que estar a impular, e temos que encontrar respostas certas para esses problemas, e penso que todas as forças políticas que têm alguma responsabilidade têm feito essa reflexão. Portanto, penso que estar a impular para qualquer objetivo menos claro não é bom para a cidade, não é bom para os amadorenses, e eu penso que os amadorenses terão que olhar muito bem para este tipo de propostas e perceberem se é essa a cidade onde vivem. Mas a questão que eu colocava era, e tinha que responder a ela parcialmente, quais são as soluções para continuar a resolver os problemas. Mas a questão que eu colocava era como é que nós mudamos a imagem que temos. Sim, porque a imagem que é transmitida não corresponde, na minha opinião, valerá aquilo que vale, não corresponde à cidade, é suportada pelos números, mas enfim, Sim. Como é que mudamos essa percepção? Tem que haver, por parte de quem dá o rosto pela cidade, mas também interagir aqui com aquela parte cultural, com aquela parte... Nós temos bons atletas, divulgar mais essa resposta ao nível do atletismo. Temos jovens que estão a fazer coisas magníficas pelo mundo fora, a trazer medalhas para o país. E temos que dar muita força a esse tipo de situações. Temos música, temos músicos muito bons da cidade, temos que os divulgar mais. É verdade que já houve uma campanha, mas ficou muito por aqui. Ela tem que sair às paredes da cidade, tem que ser mais divulgada. Nós temos temos balé, temos o Fórum Balé, que é uma equipa, agora está-me a faltar de termos, que é internacionalmente reconhecido. Tudo isto é Amadora, e quando é referido, todas as pessoas que olha, mas afinal é da Amadora, e percebem-se que na Amadora não é só mau, há muita coisa boa, e é de pegarmos o que temos de bom
divulgá-lo e temos todos esta preocupação, todos. Eu acho que desde os que estão na comunicação social, aos que estão no papel político, aos que estão... Falar mal da Amadora não ajuda a Amadora. Estou convicta disto. Estamos na Venda Nova. Sim. O coração económico e industrial Sim. da Amadora. O desenho de centralidade. De há muitas décadas atrás, ou algumas décadas atrás, e a nova centralidade da Amadora. Como é que é este projeto? Nós estamos estado a acompanhar com muito cuidado, com muita preocupação. Também não queríamos que pusesse em causa algumas dinâmicas de bairro que aqui existem. Estamos a falar de uma das zonas mais envelhecidas da cidade. Também queríamos preservar a Quinta do Estado, não foi possível. A Quinta do Estado já está praticamente toda com projeto de desenho que nos foi apresentado. Há preocupação, nós sublinhamos muito a questão da área verde. É preciso termos verde na Amadora. Nós defendemos a arborização intensa da cidade, como forma também de baixar a temperatura por causa das alterações climáticas. E, portanto, os jardins também têm que mudar as dinâmicas que têm hoje. Não perca a sua linha de raciocínio em relação a esta nova centralidade, mas tocou aí num ponto que eu acho que é importante, que é construir verde. Verde. E manter o verde. E manter o verde dentro de uma perspectiva muito mais de acordo com aquilo que é naturalmente que se floresce aqui. Os parques muito artificiais não respondem hoje às necessidades de alteração. Nós sabemos que nem sempre isso tem sido conseguido. Sim. Como é que se pode conseguir melhorar essa manutenção daquilo que está construído e do que se tenha a construir, com aumento da capacidade camarária em termos de recursos humanos, com recurso em empresas externas? Como? Nós, Bloco de Esquerda, vemos com muita preocupação o recurso a empresas externas, nomeadamente pelas queixas que nos têm chegado sobre a higiene urbana. Percebemos que a cidade não melhorou com esta solução. Para nós, a solução seria, de facto, enquadrada dentro das equipas da Câmara, dar esta resposta. Nós apresentámos em Câmara um plano de poupança municipal de água, por ponto de tomei posse em 2017, havia um problema de falta de água no país. Nós vimos caminhões de cisterna, que é uma coisa rara ver, para uma zona como Viseu, a irem com carregados de água, e portanto apresentámos um plano de poupança, porque temos que a fazer, em que, por exemplo, o sistema de regas não era o que é hoje, era conta a gota. Fazer isto tudo de uma vez, o sistema das torneiras nos edifícios públicos e nas escolas, teria que ter temporizadores para não haver um gasto excessivo da água. Teríamos que criar reservatórios para as águas que vão sendo utilizadas, serem reutilizadas, sem termos que consumir a água que é para beber. Mas tudo isto, nós temos a noção que não é feito de um dia para o outro. Tinha que obedecer a um plano que fosse por fases e que fosse respondendo economicamente e sendo avaliado na sua implementação. Portanto, é uma aposta que a cidade vai ter que fazer em termos de áreas verdes e em termos de poupança da água. Também dizer que nós somos a força política que mais se tem batido pela preservação do corredor verde na Serra de Carnaxide, o que ainda reviste na Serra de Carnaxide, porque tem sido... Estamos a passar aqui uma zona que nos pode encaminhar para um outro tema, olhamos nós para o lado que tivemos de olhar, que é a erradicação de barracas, os bairros degradados e a integração ou reintegração destas populações. Sim. Qual é a opinião do Bloco de Esquerda, ou neste caso da Tribuna da Martin, o que é que pretende fazer, como resolver esta situação? Não vou chamar um problema, vou chamar situação. Esta situação teve o PER, que tem sido o programa que respondeu até recentemente ao realojamento destas famílias, que estava muito desatualizado. Em 20 anos as famílias tiveram desdobramentos, a minha cresceu, alterou-se, a das outras pessoas também, não é? Na altura, quando foi feito a identificação do agregado familiar, era a sua composição alterou-se. E muitos dos problemas que surgiram relativamente portanto, à erradicação de algumas habitações precárias aconteceram exatamente por causa desse desdobramento familiar. Porque, entretanto, as pessoas foram construindo junto para o filho, para o neto, e ficaram na sua comunidade todos ali. Quando veio o direito a realojamento, só vinha para a cabeça inicial
de casal e, portanto, todos os outros que estavam na sua composição não eram abrangidos. Uma das lutas, eu sei que passa pela Amadora, que nós defendemos as construções precárias, não é verdade. Nós defendemos habitação digna para toda a gente. O que nós não podíamos era aceitar que pessoas que fossem desalojadas sem terem uma resposta alternativa digna de habitação. Não aceitávamos que uma pessoa que tinha aquele teto, por muito precário, era o teto que tinha. E sem se encontrar um outro teto, nós não achávamos que essa pessoa tinha que ser encontrada. Penso que o primeiro direito... Acho que estes processos, e isso foi uma das críticas que foram feitas na altura, que estes processos demoram muito tempo. São muito demorados, são muito complicados, porque, como eu digo, a habitação na Amadora é muito cara e a portaria, por exemplo, permite a compra de habitação para realojar pessoas, está completamente desatualizada face aos preços praticados na Amadora. Nós levámos até a sede de Câmara uma proposta de alteração, mas percebemos cedo que não tinha pernas para passar, mas mais tarde o Partido Socialista até deve ter percebido o sinal e fez em regulamento interno, em regulamento de Câmara, alguma atualização a essa portaria. Contudo, não responde. Por exemplo, se a Câmara quiser comprar um apartamento aqui no município, o apartamento tem que estar muito degradado para conseguir ter um preço que seja compatível com aquilo que a Câmara pode pagar. E, portanto, há aqui um problema grave no meio disto tudo. As famílias criam as suas estruturas, o seu emprego, os meninos vão para a escola, os que vão sair daquela habitação comporta a ruptura com tudo isto. Com laços de bairro que, por exemplo, pude-me aperceber do acompanhamento que fiz, que havia, pois, a própria bairro criava um sistema de apoio às famílias. Por exemplo, eu vou trabalhar, mas tenho que ir de madrugada, ficava a vizinha com os meninos para cuidar. A minha mãe está doente, havia uma dinâmica construída ali. E eu sair do bairro tem que pensar a resposta, eu sei que é muito difícil e que tem que haver aqui uma negociação muito grande a todas estas questões que são colocadas. Eu ainda falou há pouco, quase no início desta nossa volta pela cidade, da bazuca financeira, e era um tema que eu também queria colocar, o plano de resiliência e recuperação, os dinheiros que aí vêm. Quem vem, Como candidata ou como Presidente da Câmara, se for eleita, o que é que pretende fazer com esses dinheiros? Ou o que é que pretenderia fazer com esses dinheiros? A prioridade maior seria a habitação, como já disse. E depois questionar as questões de emprego, de atração, as questões da mobilidade, que também aqui têm que convergir, não é? Tem que haver algum investimento para algumas das propostas que eu aqui fiz, e saúde, sim, temos que ter aqui em vários campos, mas sobretudo a habitação. A prioridade das prioridades seria a habitação, até porque o plano tem um curto espaço de tempo para ser dinamizado e, portanto, teremos que ter na mão soluções já muito, muito rápidas para poder compreender esse tipo de resposta. Dia 27 de setembro é o dia seguinte. Nos cenários pós-eleitorais, quem é que a Diolinda ou o Bloco de Esquerda pode apoiar, pretende apoiar, quem é que de todo não apoiará e de quem é que aceitaria apoio se necessitasse e de quem é que não aceitaria. Pronto, fica muito claro nesta campanha eleitoral que com a direita nem pensar, com esta direita nem pensar. Nem acordo, nem coligações, nem apoio, portanto não há aqui um cenário. Em relação ao campo da esquerda, nós vamos, de acordo com o mandato popular que tivermos, dos votos, poderemos estar abertos à solução e sempre com algumas linhas vermelhas, porque o Bloco de Esquerda é assim que trabalha, mas sim, estamos à esquerda, estamos disponíveis a trabalhar. Nós estamos mesmo a chegar ao fim desta nossa volta pela cidade e há uma última pergunta que impõe fazer. Quem é a Diolinda Martim? A Diolinda Martim tem 64 anos, é uma mulher que vive há muitos anos na Amadora, trabalhou na Amadora, agora está aposentada, é mãe,
4 filhos, avó de 4 netos, honrosamente. É uma feminista convicta, é uma mulher que esteve muito ligada às lutas laborais, sou sindicalista desde que me conheço no mundo do trabalho, autarca, é uma mulher simples. Muito obrigado por ter estado connosco, por ter dado a conhecer um pouco daquelas que são as suas ideias para a cidade de Amadora nos próximos 4 anos. Nós voltamos a estar juntos no dia 23 de setembro no debate com todos os candidatos. Exatamente. Muito obrigado por ter mais. Eu é que agradeço. Muito assim obrigada. que nos acompanhou, muito obrigado por ter estado connosco. Nós voltamos amanhã para uma conversa em movimento pelas ruas da cidade com a atual Presidente da Câmara, também candidata Carla Tavares. Até lá, muito obrigado e boa tarde.